Muito boa noite a todos que nos acompanham em mais uma aula aqui do Ensino IBNU, sempre quartas e quintas-feiras, né? Duas disciplinas, nós acompanhando dessa vez a disciplina de História da Igreja nas quintas-feiras e nas quartas-feiras estamos falando ali sobre as cartas de Tiago e Filemon, Teologia, Liberdade e Escravidão. E hoje com um tema muito interessante, né? Na semana passada tivemos uma aula riquíssima que muito pouca gente conhece, eu tenho certeza, que é a história do crescimento da igreja cristã no continente asiático, bem lá no Extremo Oriente, durante esses 2000 anos de existência da igreja cristã. E hoje nós vamos falar sobre um tema que para nós aqui é muito caro, é muito querido, que é justamente a história do nosso movimento, o movimento que a Igreja Batista Nações Unidas faz parte, que é o movimento batista. Estamos aqui hoje com o professor Marcelo Santos, ele tem já lecionado em vários seminários e hoje dá aula, inclusive na Teológica, na Faculdade Teológica aqui de São Paulo, na área de História da Igreja, é a sua especialidade na área de mestrado. Ele também está fazendo outras especializações, ele vai poder falar um pouquinho sobre isso aí, na área de liderança, com outros cursos no seu doutorado, mas é uma alegria muito grande, professor Marcelo, recebê-lo aqui com a gente e nós desejamos aí uma excelente aula, que os alunos possam aproveitar bastante. Lembrando, né, durante a aula dele vão surgir perguntas, questionamentos. Você, por favor, escreva a sua pergunta no chat. Sempre tem aquele período final da nossa aula para responder as perguntas que são levantadas sobre o tema que está sendo tratado, tá, pessoal? Às vezes surgem umas perguntas do nada aqui, Adão tinha umbigo, essas coisas, a gente não vai responder essas coisas hoje, não. Mas a gente vai falar sobre o tema da história dos batistas, então se você tiver dúvidas durante a aula, pode escrever a sua pergunta, que depois a gente vai responder. Então, faça também o seu trabalho aí de divulgador, compartilhe esse conteúdo, esse link com as pessoas, para elas também participarem da nossa aula, e a gente vai aprender juntos. Professor Marcelo, seu boa noite para o pessoal que nos acompanha, e depois já pode continuar aí com a sua matéria. Legal, Jonatas. Boa noite para você, para toda a turma querida da IBNU e a turma que está com a gente aqui nesse tempo tão especial para essa aula. Obrigado pelo convite, a você, pelo convite, pela honra de estar juntos, né? Tenho acompanhado, pude dar uma olhada no que tem acontecido. Amigos queridos já passaram por aqui, né? O Saião, o Jefferson, que é um amigo querido, só fera. Então, como eu digo para alguns amigos, estou me sentindo um leão na cova dos Daniéis, né? Mas, já que você teve coragem de convidar, nós estamos aqui para servir e compartilhar um pouquinho da história dos batistas. E parabéns pela iniciativa desde já, viu? Muito legal, acho que é um projeto muito interessante, que a gente tem uma carência muito grande de conteúdo relevante e com acesso fácil, como vocês estão fazendo, viu? Ótimo, vamos então iniciar a aula. Vou passar a apresentação aqui para o seu controle e aí depois estou nos bastidores aqui. Legal, legal. Bom, gente boa, é um prazer estar com vocês aqui. Eu quero otimizar bem o tempo, né? Óbvio, né? Que no tempo que a gente tem, não tem como trabalhar aí tanto tempo de história, séculos de história, mas a minha ideia, a minha proposta é trabalhar um pouco da visão geral da história dos batistas, pegando um aspecto histórico, um pouquinho da construção teológica dos batistas, e é óbvio, né, no tempo que a gente tem de perguntas, né, você vai anotando, vai colocando aí, o Jonatas depois faz o meio de campo, e a gente vai tentar responder e caminhar com vocês. Bom, eu vou tentar ser bem objetivo aqui, para otimizar o tempo, porque tem muito conteúdo, mas basicamente uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, né, e batistas, a gente já começa com polêmica, né, o Batista é um grupo, e eu sou batista, posso falar, então estou falando do meu grupo, do grupo ao qual eu pertenço, sou pastor aqui da Igreja Batista da Graça, na Zona Leste, IBG, estou aqui há 19 anos, sou pastor batista há 29 anos, então eu estou falando de dentro do movimento, não como alguém de fora, né, então historicamente, já na origem, a gente tem aí 3 teorias sobre a origem dos batistas. Deixa eu só me organizar. Isso. 3 teorias sobre a origem dos batistas, né? A teoria Jerusalém, Jordão, João, a teoria do parentesco espiritual dos anabatistas e a teoria da origem do separatismo inglês. É interessante porque entender essas 3 teorias tem uma importância, porque quando você entende essas 3 teorias sobre a origem do movimento batista, você vai compreender um pouco os aspectos teológicos e práticos da denominação batista e até os diferentes grupos que existem dentro do movimento batista. Né? O movimento batista é marcado por essa, a gente pode chamar assim, diversidade, essa pluralidade, até teológica, eclesiológica. Né? Você olha para uma igreja batista, às vezes você encontra modelos litúrgicos diferentes,
você encontra algumas perspectivas teológicas diferentes, óbvio, tudo isso dentro de um parâmetro que a gente chama de princípios, mas tudo começa pela compreensão dessas teorias sobre a origem dos batistas. Né? A gente começa falando, né, basicamente são as três: a teoria Jerusalém, Jordão, João, a teoria de um parentesco espiritual com os anabatistas, e uma terceira teoria, que é a teoria da origem do separatismo em inglês. Você tem aí, né, eu tentei organizar isso aí, talvez se não tiver muito claro na tela, não, até tá, eu estou aqui com feedback, e a gente pode caminhar com isso depois. Basicamente são os autores, esses são os autores que defendem, né, a JJJ, conhecida como JJJ, Jerusalém, Jordão, João, é que vai dizer que existe uma trajetória ininterrupta, desde João Batista até os batistas atuais. A segunda linha, que tem todos esses autores aí que defendem, ela vai dizer que os batistas, na verdade, têm a sua origem nos anabatistas do século XVI, e os batistas seriam os sucessores históricos dos anabatistas. E a terceira teoria, está um pouquinho desconfigurada, mas dá para entender, é a teoria histórica de que os anabatistas, na verdade, eles fazem parte historicamente de um movimento que começa com os separatistas ingleses do século XVII. Quais são algumas dificuldades que a gente encontra já de cara, né, para otimizar o tempo? A teoria JJJ, que defende a ideia de que os batistas vêm de João Batista, né, então, basicamente, ele vai dizer, ele tem alguns documentos aí que a gente vai olhar rapidamente, né, que João Batista teria sido um pregador batista, enfim, ela violenta os princípios de exatidão histórica. Não há documentos históricos, não há como fazer uma linha ininterrupta, historicamente falando, documentalmente falando, de que como movimento os batistas tenham surgido de João Batista. A dificuldade com a teoria dos anabatistas, de que haveria uma sucessão histórica com os anabatistas, são alguns aspectos e algumas doutrinas e práticas dos anabatistas que são radicalmente contra, ou que vão na direção diretamente contrária daquilo que os batistas, como movimento, desde a sua origem, eles assumem, como, por exemplo, a aversão pelos cargos públicos, né, doutrinas como o sono da alma e outras questões que os anabatistas defendiam, que não fazem parte do escopo doutrinário dos batistas. A importância, como eu falei, é que ela vai ajudar você a entender cada uma delas, ajuda a compreensão de aspectos teológicos e práticos da denominação batista. Vamos entender um pouquinho cada uma delas, só para você se familiarizar ou lembrar, você que não conhece, o que diz a teoria JJJ, Jerusalém, João, Jordão? Ela foi elaborada inicialmente no século XVIII por Thomas Crosby, é o pai dessa teoria, e ela vai dizer que há uma relação de parentesco dos batistas com a igreja primitiva. Né? E o que eles tentam fazer, num texto clássico chamado Rastro de Sangue, é um encadeamento dos movimentos com características de antibatismo infantil na história do cristianismo, desde lá de João Batista. Quais são as motivações, dentro do contexto histórico, para que surja essa teoria lá no século XVIII? Primeiro, os autores dessa teoria, eles têm como objetivo não permitir que os batistas modernos, né, àquela altura, fossem identificados com um movimento que, na época, eles repudiavam, que eram os anabatistas. Eles queriam dizer, olha, não, os batistas não vêm dos anabatistas, eles são anteriores aos anabatistas. Na verdade, o que os defensores dessa tese vão dizer é que os batistas têm a sua origem histórica lá no Novo Testamento. E, óbvio, uma segunda motivação é tentar associar os batistas a movimentos que esses autores consideravam como corretos na história da igreja. Então, qual é a tese? É uma tese de sucessão apostólica. Né? Para esses autores, a igreja batista existia desde o dia de Pentecostes. Essa é a ideia, isso tem livro, tem documento. Né? E aí eu estou tirando, não é o que eu acredito, eu estou dizendo o que os principais textos vão dizer. Eles vão dizer que a única verdade aceitável acerca da origem dos batistas era essa. Né? O texto clássico é esse texto, um deles, né? A Origem dos Batistas, do S.H. Fort, que é o primeiro livro traduzido e publicado sobre o assunto do Brasil, e o clássico que você encontra ainda em algumas bibliotecas e faculdades é o Rastro de Sangue, do John M. Carroll, né? Que vai defender, que vai difundir essa teoria dentro do Brasil. É interessante a gente observar. Peraí que deu uma travada no meu slide aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Rapaz, ele está até... Isso, vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, né? O J.M. Carroll, né? Ele vai trabalhar, eu não sei se mudou, eu estou acompanhando aqui na transmissão, não mudou. Eu estou aqui apanhando um pouquinho.
porque eu tive um problema tecnológico hoje. Vamos lá, acho que agora foi isso. Né? Ele está um pouquinho mais lento. Você está vendo aí um texto clássico que se trabalha. Deixa eu voltar só um pouquinho para você entender. Vamos lá. O que a teoria vai dizer? Né? O texto do J.M. Carroll, do Rastro de Sangue. Isso é um texto extraído de lá. O que ele diz? Note bem, a tese deles. Nem Cristo, nem os apóstolos deram qualquer tempo aos seus seguidores a designação como católico, luterano, presbiteriano, episcopal, etc. A não ser o nome dado por Cristo a João, que passou a ser chamado o Batista, João Batista. É óbvio que essa é uma tese que não se sustenta historicamente, porque a gente sabe que isso não é o título de um grupo, mas é uma prática, né? A gente vai para o texto original, é João o Batizador, João aquele que batiza. E aí, para comprovar, eles constroem, isso aí é uma digitalização daquilo que está no texto, lá, o Rastro de Sangue, e seria um mapa, uma linha cronológica, ininterrupta, desde João Batista até os batistas modernos, é uma construção que eles tentam fazer para comprovar que os batistas teriam vindo de João Batista, está aí no texto do J.M. Carroll. Né? Quais são as teses? Eles vão dizer basicamente isso. Né? O primeiro pregador batista, ele veio de Deus, e eles vão usar até a base bíblica, né? Segundo João 1, versículos 6 e 7, eles dizem que Jesus foi batizado por um pregador batista, que um pregador batista batizou os fundadores da igreja do Novo Testamento. Você percebe que o português está até arcaico, que eu literalmente copiei e colei, que está no texto, né? Uma citação. No livro Quem são os Batistas, do Salomão Gisborne, que é um outro autor que defende essa tese, ele vai dizer que foi nessa igreja que Jesus instituiu a Santa Ceia, a igreja batista, segundo eles. E, segundo o Salomão Gisborne, foi essa mesma igreja que o Senhor Jesus otorgou a autoridade de pregar o evangelho e administrar os sacramentos. Ele continuou dizendo que foi essa igreja que Jesus deu o seu Santo Espírito antes do dia de Pentecostes. Essa igreja, assim afirma o Espírito Santo de Deus, permanecerá para sempre. E foi Jesus Cristo mesmo que organizou essa igreja. E aí o Salomão Gisborne, no seu texto Quem são os Batistas, ele conclui dizendo, ora, Jesus foi batizado por pregador batista, os pregadores da igreja do Novo Testamento também foram batizados por pregadores batistas. Não é razoável, lógico, de acordo com as Escrituras, afirmar que a igreja do Novo Testamento, a igreja de Jesus, foi a igreja batista? Isso é o que defendem, né, os defensores dessa tese conhecida como JJJ, obviamente que não há nenhuma sustentação histórica. Né? Eles fazem uma linha de sucessão por meio de uma cadeia de igrejas locais, cadeia de ordenanças, cadeia de batismos corretos, cadeia de princípios neotestamentários, mas que não consegue ter qualquer base histórica. Né? Os autores, eles rejeitavam toda e qualquer relação com a Igreja Católica e com as igrejas oriundas da Reforma Protestante. Né? Então, é gente que até hoje que não aceita que os batistas têm alguma relação com o movimento protestante, com o protestantismo historicamente falando, né? O que historicamente não tem como defender, né? Numa linha histórica, os batistas são oriundos da Reforma, do movimento, obviamente, pós-Reforma, mas a ideia deles era dizer, não, os batistas estão quase que, desculpem a ironia, que é uma sala de aula, quase que desde antes da fundação do mundo, se bobear. Né? Então, eles tentam construir isso abordar em alguma aula aqui, que é um movimento que trabalhava a ideia dos velhos marcos, o movimento que surgiu nos Estados Unidos da América, né, de resgatar os velhos marcos da denominação. Então, o que a gente conclui? Que se trata de uma corrente muito mais de pensamento ideológica do que propriamente histórica. É um movimento ideológico do século XVIII que tenta construir uma história e a base de uma história para definir a origem dos batistas. O segundo movimento, que surge uma segunda teoria, é a teoria de um parentesco espiritual com os anabatistas. Ela surge no século XIX, liderada por David Benedict, através da publicação de um texto de 1848 chamado Uma História Geral da Denominação Batista na América e em outras partes do mundo. Basicamente, o que a gente pode trabalhar e defender, assim, não há uma continuidade histórica. E nisso aí a gente até respeita, né? Por isso que a gente trabalha com a ideia de um parentesco espiritual com os anabatistas. O Tobert, que é um dos autores clássicos dos batistas, dos mais antigos, é uma obra clássica de Tobert e Fairclough, né? Depois a gente pode colocar na bibliografia aí, ele vai dizer o seguinte, pode-se afirmar com segurança que os batistas são descendentes espirituais de alguns anabatistas, mas nenhuma continuidade histórica pode ser provada entre os dois grupos. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara para quem defende a ideia dos anabatistas é que você pode até defender uma herança espiritual,
né, que a gente chama de um parentesco espiritual, de alguns princípios, algumas ideias. Agora, historicamente, essa tese ela não se sustenta, né? A gente pode fazer ligações entre as práticas e as doutrinas dos anabatistas e as dos batistas modernos, né? Assim haveria um compromisso espiritual de sucessão por parte dos batistas modernos. Então, você pode fazer algumas conexões, pode fazer algumas alianças, mas não há como você trabalhar. Porque se a gente for pegar essa ideia de movimento por movimento, né, os batistas estão muito mais ligados historicamente aos menonitas do que aos próprios anabatistas. Eu não tenho tempo de desenvolver isso aqui, mas se nós formos pegar cronologicamente, historicamente, enquanto movimento, os batistas são muito mais próximos dos menonitas do que os anabatistas enquanto movimento histórico. O que eles vão trabalhar e as dificuldades são algumas questões documentais. Você não tem como fazer uma linha cronológica documental dos anabatistas até chegar aos batistas, né, como movimento, né, e é um movimento, então, do século XVIII. O que a gente consegue entender é que, se a gente for pegar historicamente, não há como não trabalhar que os batistas são originários dos separatistas ingleses, né, ali depois que surge a igreja anglicana, e esse movimento ele vem de Europa, Estados Unidos, né, e Brasil. Né, só para ilustrar como movimentos batistas eles surgem. Depois da reforma anglicana que acontece na Inglaterra, e aí você deve lembrar, vocês devem ter passado por isso aí, ou vão passar por isso, surgem alguns movimentos dentro dessa reforma anglicana, o surgimento da Igreja Nacional na Inglaterra, o rei Henrique VIII, ele rompe com a Igreja Católica, mas é uma reforma muito mais política, muito mais institucional. Ela não é uma reforma teológica, não é uma reforma de princípios, né? E, de certa forma, como até hoje a Igreja Anglicana, ela em muitos elementos ela continua semelhante à Igreja Católica Apostólica Romana. Isso vai gerar um movimento dentro dela, conhecido como puritanismo, que são líderes, clérigos e pastores da Igreja Anglicana, da Igreja Oficial da Inglaterra, que querem uma reforma completa, querem um avanço da reforma. Eles são rotulados de puritanos e dão origem a um movimento que nós conhecemos como movimento separatista. São chamados os separatistas dentro da Inglaterra. E eles começam a ser perseguidos pela própria Igreja da Inglaterra, né, pela própria Igreja Anglicana. E nesses momentos de perseguição e pausa de perseguição, que são definidos por quê? Como a Igreja Anglicana é uma igreja oficial, é uma igreja estatal, nesse primeiro momento, o cabeça da igreja é o rei. Como até hoje tem essa relação, se olha na Inglaterra, né, por isso essa aliança que tem, né, com a morte da rainha, né, a coroação e o primeiro-ministro, enfim, essa relação próxima, está lá na origem da reforma anglicana. E quando acontece essa reforma, de acordo com quem estava reinando na Inglaterra, esse governante ele era mais ou menos tolerante a esses puritanos, a esses que queriam uma reforma muito maior. Então, nos momentos de perseguição mais intensa, o que é que esses separatistas fazem? Eles têm que fugir. Eles acabam tendo contatos com outros braços da reforma que surgiu lá na Alemanha em 1517, né, desdobramentos dessa reforma. E nesse processo, né, John Smith e Thomas Elvis, que são considerados assim os líderes do movimento, os batistas não têm um fundador, não têm fundadores, mas uma comunidade, uma congregação batista se forma no contato que eles têm na Holanda, né, com esses reformadores e esses separatistas ingleses, se começa a formar, até influência dos menonitas, enfim, a primeira comunidade batista, o primeiro grupo batista, esse movimento batista, tem algumas características muito peculiares que vão dar origem a esse movimento batista. Então, se a gente for falar de personagens, John Smith, não é Joseph Smith, eu até brinco com os meus alunos, Joseph Smith é de um outro movimento, é John Smith e Thomas Elvis, que vão ser os líderes desse primeiro movimento, né? Atua numa crise pessoal, né? Ele se auto-batiza, e depois os outros membros são batizados, né? O batismo adulto, por imersão, né? Uma comunidade que que é autônoma, as congregações locais elas são autônomas, elas trabalham com alguns princípios básicos, como a liberdade de consciência do indivíduo, né? O indivíduo é livre para ter a sua livre interpretação das escrituras, enfim. Então esse movimento começa na Holanda, ali nos separatistas ingleses,
do século XVII, né? A primeira igreja batista que a gente tem historicamente documentada é a igreja de Spitalfields. Se a memória não estiver me traindo aqui, é 1672. É a primeira igreja que a gente entende como congregação, como comunidade organizada, né? Que é a igreja como movimento histórico. E aí você tem, como é um movimento, você vai ter batistas no início, tanto os chamados gerais, que são aqueles que têm uma tendência teológica mais arminiana, como os batistas particulares, que são aqueles que, perdão, contrário, os batistas particulares, que têm uma tendência mais arminiana teológica, e os gerais, perdão, batistas particulares, que são mais calvinistas, que trabalham com a ideia do calvinismo, e os batistas gerais, que têm uma tendência, uma teologia mais ligada ao arminianismo. Daí você vai ter grupos distintos, né? Na origem, há uma força muito maior do movimento calvinista dentro do movimento batista, mas é um movimento que vai se organizando, que vai se estruturando, mas que faz esse caminho, né? Europa, depois América, né? Estados Unidos da América, e ele então vai chegar ao Brasil. Quando a gente trabalha em ênfases eclesiológicas, a gente pode dizer que os batistas, enquanto movimento, têm uma influência muito grande desses três movimentos. O puritanismo, que é esse movimento que surge na Inglaterra, o pietismo, que é um movimento que surge da Alemanha, liderado por Philipp Jacob Spener, né, que é um resgate de volta à piedade, e o landmarquismo, que é um movimento dos Estados Unidos da América, que vai trabalhar essa volta aos velhos marcos. Né? E quando a gente trabalha em ênfases teológicas, os batistas são, na sua construção, têm influências tanto do luteranismo, como do calvinismo, quanto do zwinglianismo, como do anabatismo. Você percebe como é uma construção. Tem esse quadro aí, né, que já vai aparecer, eu vou disponibilizar para que vocês entendam isso. Né, todas essas linhas de cada um desses movimentos, né, a concepção deles a respeito da misericórdia de Deus, a soberania de Deus, a supremacia da Bíblia e da nova vida em Cristo. Quando os batistas vão construir a sua teologia no seu processo histórico, a gente percebe que eles têm influência de vários desses movimentos. Uma fonte bibliográfica interessante para você entender todo esse processo é um texto do Israel Belo de Azevedo chamado A Celebração do Indivíduo. Ele vai trabalhar todo esse processo de construção histórica, ele vai trabalhar principalmente a formação do pensamento batista, né? Ele trabalha toda essa construção. Mas para resumir aqui, para a nossa aula, né, a gente pode dizer que da mesma forma que os antigos anabatistas, né, nós como batistas temos a compreensão de que a palavra de Deus é fonte experimentada pela iluminação do Espírito Santo, que a regeneração é necessária para a vida nova, que a igreja é a associação voluntária de santos e que deve existir completa separação entre a igreja e o Estado. Da mesma forma que Lutero, nós entendemos que a teologia deve ser cristológica, que há a predestinação dos eleitos e que a igreja é a comunidade dos santos em Cristo. Antes que você se assuste, a gente trabalha aqui junto com Calvino, e isso está na gênese da doutrina batista. Nós dizemos que as escrituras sagradas são a suprema autoridade. Os batistas particulares afirmam a doutrina da predestinação dupla e incondicional, e os batistas chamados gerais, na sua origem, consideram que a predestinação é para a salvação de todos aqueles que creem. Tá bom? Da mesma forma que Zwingli, os batistas vão trazer então a ideia de que nós levantamos a interpretação normativa da Bíblia. Entendemos o pecado como uma doença moral perdoável a qualquer tempo, e afirmamos que a salvação ela é compreendida pela razão. Então, assim, né, muita informação. Daqui a pouco, talvez as perguntas a gente possa... Mas basicamente os batistas são um movimento, não tem um fundador que chega e funda. Né, é um movimento histórico que surge dos separatistas ingleses, que vai construindo a sua teologia através de alguns expoentes e influenciado por todos esses movimentos pós-reforma que vão dar origem. Tanto que os batistas ele não tem dogma, não tem uma carta de dogmas. Ele tem, por exemplo, né, e aí estou falando dos batistas ligados à Convenção Batista Brasileira, porque a gente tem vários segmentos, né, de desdobramentos históricos. Você tem, já me antecipando, você tem os batistas da Convenção Batista Brasileira, você tem os batistas, não falando de Brasil, da Convenção Batista Nacional, que é uma subdivisão, é uma ruptura da Convenção Batista Brasileira, mas você tem batistas regulares, você tem batistas do sétimo dia, você tem batistas da promessa, né? Isso aí dá um curso inteiro só para trabalhar esses movimentos que vão se desdobrando e vão surgindo a partir desse primeiro movimento que surge na Inglaterra no século XVII. Então você pergunta, pessoal, então, assim, se há uma abertura, se há esse espectro, essa flexibilidade, e é por isso que você encontra no meio batista
né, calvinistas e arminianos. Você vai encontrar calvinistas e arminianos dentro desse mesmo movimento, né, trabalhando com essa mesma perspectiva teológica, ou dentro do mesmo movimento com diferentes perspectivas teológicas. Então, o que vai reger, o que vai nortear a caminhada dos batistas são os seus princípios. Você encontra, e aí falando de batistas brasileiros, da Convenção Batista Brasileira, uma declaração doutrinária, né? Você encontra isso na internet, tem acesso fácil a isso, em textos que daqui a pouco eu vou mostrar. Então você tem a declaração doutrinária, onde ela trabalha algumas doutrinas essenciais dos batistas, e você vai ter os princípios batistas, né, que vão nortear o que define um batista, né? Seria como se a gente colocasse um caminho, os parâmetros que vão definir o que significa ser batista, o que norteia o pensamento batista. Então, eu destaquei alguns deles aqui que podem nos ajudar a entender. Um princípio batista fundamental que define o batista, a justificação pela fé. Eu vou apenas ler, citar os textos já estão aí, né? Os batistas, eles têm a confiança de aceitação de Jesus Cristo como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Então, a justificação, ela acontece somente pela fé, não há qualquer outra forma de acontecer a justificação. Um outro princípio que os batistas têm fundamental é a autoridade das Escrituras. A Bíblia é o guia de fé e de prática dos cristãos. Não existe um outro fundamento, não existe uma norma de fé e de prática a não ser a Bíblia. Sacerdócio de todos os crentes. Cada pessoa é seu próprio sacerdote direto e pessoalmente responsável perante Deus. Né? É uma herança, nós somos sacerdotes uns dos outros. Né? Não há uma meritocracia, não há um mediador, né, entre o fiel e Deus, né, entre o fiel e Jesus. Todos nós somos sacerdotes uns dos outros nessa perspectiva do sacerdócio. Um outro princípio batista fundamental é o batismo de crentes. A fé não vem do batismo, mas o batismo ele procede da fé. Essa é uma razão pela qual os batistas não batizam crianças, né, não adotam o batismo de crianças, porque o batismo ele não salva. O batismo é o testemunho público de alguém que entendeu, né, o ato da salvação, entendeu o que é a salvação em Jesus Cristo. Então, o batismo, a fé não vem do batismo, mas é o batismo que procede da fé. Esse é um outro princípio essencial dos batistas e que o diferencia de basicamente quase todas as outras denominações. É o chamado princípio de autonomia da igreja local. Né? E eu estou extraindo os textos da declaração de princípios. As igrejas locais, elas são autônomas e agem de forma independente e democrática. Né? E lá no texto, há toda uma construção do termo eclésia, né? A ideia de que foram chamados, ou seja, segundo Barclay, né? A igreja é um grupo de pessoas que se reúnem porque Deus as chamou para si. Então não há uma estrutura episcopal no meio batista. Dentro da estrutura batista, o princípio é de cooperação, não é de cima para baixo. Né? Na hierarquia batista, vamos dizer assim, no organograma batista, quem está no centro é a igreja local. Quem define a igreja local? Mas você que talvez é batista e está dizendo, mas e a associação de igrejas? A Convenção Batista Estadual, a Associação de Igrejas Regional, a Convenção Batista Brasileira. Isso é um princípio de cooperação. As igrejas batistas, elas livremente resolvem cooperar e se associar a essa convenção, se filiar a ela. Então, esse é um princípio, é uma palavra muito cara aos batistas, né? É o princípio de cooperação. Por isso que existe o plano financeiro e de trabalho, o plano cooperativo, que pelo menos deveria ser a marca dos batistas. Então não é de cima para baixo. Os batistas não têm um papa, um bispo, né? Não tem essa estrutura que outras denominações têm, de cima para baixo, administrativas. Não, a igreja local, é ela que convida o pastor, é ela que define a sua diretoria, é ela que trabalha com o seu estatuto. Obviamente, se ela querendo se filiar à Convenção Batista Brasileira, ela trabalha dentro de parâmetros que são traçados pela denominação como um todo. O outro princípio batista é o batismo por imersão. O batismo é uma forma simbólica, deixa eu vigiar o horário aqui, estou no tempo. O batismo é uma forma simbólica do crente participar da morte e ressurreição de Cristo. À luz dos princípios batistas, os batistas não reconhecem o batismo por aspersão ou por afusão, ainda que, vale a pena ressaltar historicamente, que na sua origem, historicamente, né, não havia um modelo de batismo. Né? Os batistas praticavam tanto por imersão, como por afusão e como por aspersão. Né? Essa construção ela é posterior, né, a uma data histórica para que, perdão, esse
princípio seja estabelecido e para que essa prática seja definida como uma prática batista. Mas, na sua origem, e há documentos históricos disso, os batistas batizavam, e é óbvio, é um movimento que está surgindo, né? Tanto por aspersão quanto por afusão, e também por imersão, até que se definiu que dentro do movimento batista, né, o batismo bíblico é o batismo por imersão, e há uma série de argumentos. Um deles que os batistas usam é que a palavra grega batisma, ou batismo, significa mergulho, e aí há bases bíblicas para isso. Bom, um outro princípio claro é que batismo e ceia não são sacramentos, mas ordenanças. Então, não há aspecto místico. Nos batistas, a ceia ela é um memorial. E entra toda uma questão teológica, né, dos católicos que trabalham com a transubstanciação, a transformação do pão e do cálice no corpo de Cristo. Alguns outros movimentos que se trabalham com a consubstanciação, que é uma presença mística de Cristo no momento da ceia. Os batistas trabalham com uma ideia memorial, que o pão e o vinho, ou o suco de uva, são apenas símbolos memoriais, e por isso não são sacramentos, por não serem sacramentos, e apenas ordenanças deixadas por Jesus. Um outro princípio batista, cara, é a segurança dos salvos. Né? Os batistas não creem na perda da salvação. A salvação dos crentes é eterna, e os salvos de verdade, os verdadeiramente salvos, e não os membros de igreja, mas os salvos, eles perseveram em Cristo e são guardados pelo poder de Deus. Um outro princípio, cara, os batistas é a expiação universal de Cristo. Cristo morreu por todos e não apenas pelos eleitos. Né? Isso é uma questão muito interessante para os batistas, a ideia de que aí entra aquela divisão dos batistas gerais e dos batistas particulares. Bom, deixa eu me ater aqui, né, na questão mais local dos batistas no Brasil, porque só para você entender, então vamos resgatar historicamente, né, 3 teorias: JJJ, Jerusalém, Jordão, João, que os batistas teriam vindo de João Batista, não se sustenta historicamente. Né? A teoria do parentesco espiritual com os anabatistas, você pode trabalhar um parentesco espiritual, mas não histórico. Tem algumas ideias, alguns princípios comuns, mas não há como fazer uma linha de sucessão histórica com os anabatistas, que os batistas teriam vindo dos anabatistas, não se sustenta historicamente. Então resta o quê? A origem histórica dos batistas está nos separatistas ingleses, na Inglaterra, no século XVII. É o primeiro movimento, liderado no primeiro movimento por John Smith e Thomas Elvis, que são os 2 personagens assim, que se destacam como líderes desse movimento, que se consolida. Surgem em 2 grupos, basicamente, batistas particulares e, no segundo momento, batistas gerais. Esses movimentos se consolidam, começam a se organizar em associações de igrejas regionais, depois em convenções nacionais, e isso vai se desdobrando, por exemplo, até chegar a hoje, por exemplo, o maior órgão que reúne os batistas de todos os segmentos, que é a Aliança Batista Mundial. Nesse processo de expansão, como eu citei há algum tempo, e acompanhando todo o movimento, né, de movimento de expansão do protestantismo, o caminho é o mesmo, né, o movimento ele sai da Europa por uma série de fatores, chega com a conquista da América, né, nos Estados Unidos da América, na Nova Inglaterra. Os batistas se estabelecem ali na Inglaterra, na Nova Inglaterra, inclusive, com uma colônia, a colônia de Rhode Island. Você pode procurar depois, aí tem a referência, que é o que funda a primeira igreja batista nos Estados Unidos da América, nessa colônia, e eles vão se consolidar na América, vão crescer na América, e aí chegam ao Brasil. E aí há uma controvérsia, inclusive foi a minha dissertação de mestrado, sobre a origem do trabalho batista no Brasil. Né? Há uma questão que é bastante polêmica, se os batistas teriam surgido, como historicamente durante muitos anos se defendeu, em Salvador, até hoje conhecida como a primeira igreja batista do Brasil, que inclusive não está mais filiada à Convenção Batista Brasileira, ou em Santa Bárbara do Oeste, onde chegou um grupo de imigrantes, né, que se estabeleceram antes. Tem 2 autores, e aí, como é uma aula, eu quero só situar e pontuar vocês, por quê? Porque isso aqui, gente, vale para qualquer tipo de pesquisa que você vá fazer. Isso vale para a sua igreja local. Porque uma coisa, e aí o teórico que eu uso como referência é Michel de Certeau, se quiser anotar, se escreve Certeau, né? Ele trabalha que toda história ela é uma operação historiográfica. Toda história escrita, né, ela é um processo de construção.
que é definido por quem escreve, pelo lugar de onde ele escreve e pela operação da escrita. É uma teoria chamada operação historiográfica. Ele diz qualquer história, ela é uma operação, porque ela é contada sempre a partir de alguém que escreve, a partir de um lugar onde essa pessoa está, perdão, e de um processo de escrita. Né? Então, um exemplo simples são as atas da sua igreja, se você é batista. Uma coisa é você chegar numa igreja e ler as atas, né? Se você tem a curiosidade de atas históricas, enfim, igrejas mais antigas, sei lá, foi proposto, eu dou sempre esse exemplo, foi proposto e apoiado a compra do terreno ao lado para a construção do novo templo. É um parágrafo. Beleza, não? Foi comprado um terreno, que joia, que lindo, glória a Deus, maravilha. Mas, de repente, você vai conversar com as pessoas que viveram isso há 10, 20, 30, 40 anos atrás e dizer, né, foi comprado esse terreno aqui, e a pessoa vai dizer, meu irmão, isso foi um problema. Isso levou meses para ser decidido, né? Foram várias reuniões, foi um desgaste muito grande, isso gerou brigas entre os líderes da igreja, teve gente que foi embora da igreja, e você diz assim, como assim? Peraí, o que está escrito lá é que foi comprado um terreno. Mas quando você vai ver a história, como ela realmente aconteceu e narrada por pessoas que viveram essa história, né, ela vai dizer, não, teve muito detalhe, realmente foi proposto e apoiado que o terreno fosse comprado. Mas muita coisa aconteceu, muitas perdas, então a gente tem que ter sempre cuidado. Quando a gente lê alguma história, algum tipo de história, seja ela qual for, e história da igreja principalmente, é importante perceber quem está escrevendo, de onde ele está escrevendo, qual é a prática que ele vai utilizar. Por exemplo, geralmente atas de igreja, quem escreve são pessoas que estão na estrutura de poder, as secretárias ou gente da diretoria, e que, obviamente, por uma série de questões, não vai se prender a detalhes, vai simplesmente estar preocupado em registrar o fato histórico, documental, e simplesmente isso. Então, voltando aqui, eu dei esse plano de fundo para que você entenda o que acontece com a história dos batistas no Brasil. Você tem duas propostas, né? A da Beth Antunes, e eu estou até aqui com o material, são dois autores durante muito tempo, né, se defendeu que a origem dos batistas no Brasil estava ligada aos missionários que vieram na segunda metade do século XIX, mais especificamente com a fundação da primeira igreja batista em Salvador, na Bahia, né, William Baggs, Zacarias Taylor, enfim, né, e essa é uma tese defendida. Esse é o texto aqui original do José dos Reis Pereira, foi o livro que foi lançado no centenário dos batistas no Brasil, né, onde foi comemorado em 1982. Essa aqui é a versão mais atual, né, e a ideia é defender que o trabalho batista começou em 1882, com a fundação da primeira igreja batista de Salvador, por missionários. Só que uma senhora, né, e essa tese é defendida por Reis Pereira, que à época era o diretor do Jornal Batista, o órgão oficial da denominação, trabalhava na JUERP, que era a editora oficial da denominação, enfim, e só que com o passar do tempo, a partir da década de 60, mais ou menos, dos anos 1900, surge uma senhora, uma historiadora, membro da primeira igreja batista do Rio, chamada Beth Antunes de Oliveira, né, que descobrindo que tem um parente, fazendo ali a árvore genealógica dela, ela descobre que tinha um parente dela, batista, muitos anos antes de Salvador, numa igreja batista no interior de São Paulo. E ela reconstruindo isso, ela descobre esse parente, descobre que é uma comunidade batista ali, inclusive descobre que é um pastor batista brasileiro naquela comunidade. Então, ela, numa pesquisa pessoal, esse aqui é o texto original, eu tenho o privilégio de ter, né, com manuscritos ainda, coisa datilografada, e ela fez cópias próprias, enfim, sem ter restoro seco. E depois de uma série de questões que acontecem políticas, né, a editora Vida Nova publica, né, essa é a versão atual, o texto dela. Na verdade, ela faz um resgate minucioso, né, e descobre que anos antes, mais precisamente 1776, já havia uma igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, oriunda de imigrantes norte-americanos que tinham sido derrotados na Guerra da Secessão, a guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos, o norte contra a escravidão, o sul a favor da escravidão, né? E esses derrotados na guerra, eles têm que emigrar, ou parte deles migram para o Brasil, né? E entre eles está um grupo de batistas que se organizam no interior de Santa Bárbara, no interior de São Paulo e Santa Bárbara do Oeste, e organizam a primeira igreja batista em solo brasileiro, num primeiro momento formada só por americanos e por imigrantes, mas ela consegue documentos, tanto no cemitério de Santa Bárbara, que está lá até hoje, como em outros, de que haviam brasileiros ali,
de que haviam brasileiros e que havia o aspecto da evangelização. Então, só para você entender, a proposta de Beth Antunes é proceder um resgate da história familiar dela. Ela quer apresentar a proposta do Reis Pereira, quando ele escreve o livro dele, né, exaltar o espírito missionário da denominação batista. Ela trabalha em paralelo. Só para vocês entenderem, deixa eu colocar o pano de fundo aqui, Jonatas, vou até o meu horário aqui, até 7h50, vou tentar correr aqui para respeitar isso. Para vocês entenderem como isso é importante, que vale para a igreja local. No final, por volta dos anos 1970, se define que iria se comemorar o centenário dos batistas em 1982. E se cria todo um plano, 69, 70, né, de crescimento de igrejas, etc., inclusive que se ia celebrar o centenário e que ia se escrever um livro. Só que a dona Beth já estava defendendo isso. A dona Beth já estava fazendo essas pesquisas. Agora, o Reis Pereira está na estrutura de poder. Dona Beth não está na estrutura de poder. O Reis Pereira quer exaltar o espírito missionário, que os batistas vieram dos missionários. A dona Beth ela quer simplesmente resgatar, né, a história familiar. E mais, ela descobre que, como é esse primeiro pastor batista do Brasil, Antônio Teixeira de Albuquerque, ela resgatar e quer apresentar a biografia desse primeiro pastor batista brasileiro, que é tratado pelo Reis Pereira como um ex-padre, apenas como um ex-padre. E aí você percebe como começa a ser construída uma história, e aí tem alguns aspectos que eu não tenho tempo de mostrar, mas um deles, por exemplo, ela tenta, durante todo esse tempo, mostrar a pesquisa, ela não consegue publicar o livro, não consegue editoras. Até então a denominação batista tinha o maior parque gráfico da América Latina, que era a Joep, não havia esse monte de editoras que tem hoje. Então é por isso que o texto dela é bem artesanal, né? É bem artesanal. Eu tenho acesso aqui, eu conversei com ela, tive o privilégio de entrevistá-la na época da minha tese, e ela foi atrás de lápide, foi atrás de descendentes, enfim. E o Reis Pereira, que eu estou dizendo para você, é documento. Eu tenho um texto, né, que chama O Marco Inicial Batista, que é esse texto meu, que trabalha essa discussão. Ele teve todos esses anos. O livro que o Reis Pereira escreve do centenário é escrito em 5 meses. É isso mesmo, 5 meses. Quando perguntam a ele quais as fontes, ele diz algumas consultas e a minha memória. Só para dizer para você como é que às vezes a gente precisa ter muito cuidado com isso. Mas, enfim, só para você entender, o objetivo da dona Beth é apresentar uma biografia do primeiro pastor batista do Brasil, o do Reis Pereira, com o livro dele, incentivar as ações missionárias na denominação. O objetivo da dona Beth é fazer o resgate de uma comunidade de imigrantes, né, norte-americanos, não está aparecendo aí, e o Reis Pereira é demarcar o espírito de progresso da denominação. O que é interessante nesse processo? Deu uma bugada aqui, que beleza. Vamos lá. Isso. Vamos lá, pedi para aguardar aqui. É a gente perceber que nesse processo de construção histórica, né, os batistas, em 1982, eles comemoram 100 anos, e aí se você for pegar nos documentos a comemoração dos 150 anos, a conta não bate. Por quê? Esse texto meu e essa pesquisa que eu fiz na época, com uma questão de inquietação, foi o texto usado como base para mostrar que o início do trabalho batista do Brasil não foi em 1882, mas em 1871, acho que eu falei assim, em 1871, em Santa Bárbara do Oeste, com esse grupo de imigrantes, né, norte-americanos que vieram para reconstruir a vida. Então, o que define isso? Né? Reis Pereira, o lugar dele é se dizer, por que essa diferença, por que essa disputa? Até porque até hoje tem gente que pega no meu pé e diz, você mexeu com a história do Batista. Eu não mexi com a história de ninguém, a história ela sempre esteve lá. A gente precisa só entender de onde nós viemos. Né? O Reis Pereira, o lugar de onde ele escreve qual é? A partir da denominação batista e a intenção de comemoração do centenário. Já tinham definido a data do centenário sem se levar em consideração pesquisas mais sérias. A escrita é uma narrativa. Você pega o texto dele, não tem nota de rodapé, não tem referência, é uma bibliografia muito rasa. E a prática, memórias e escritos pessoais. Isso é a fala dele, tá bom? Não sou eu que estou dizendo, ele coloca isso numa entrevista. Dona Beth Antunes, ela escreve a partir de um grupo relegado ao ostracismo, ela é uma mulher, ela é uma crente comum, ela não está na estrutura de poder, ela faz uma narrativa técnica. Você percebe o texto dela, não sei se pela câmera dá para ver, né? O texto dela é um livro que não é para ser lido, é para ser pesquisado, é um calhamaço, porque tudo que ela pesquisou e todos os documentos ela colocou no texto, todos. Ela faz uma narrativa técnica. E qual é a prática dela? Busca pelas fontes e informações registradas nos testemunhos. Bom, para eu finalizar aqui a minha parte, caminhar, como é que essa denominação se organiza? Então, historicamente, início do trabalho batista do Brasil,
né, 10 de setembro de 1871, com a fundação da Igreja Batista de Santa Bárbara, que já não existe mais, não é a mesma que está lá hoje, né? Depois a segunda, a Igreja Batista da Estação, também não existe mais, e a terceira igreja, sim, é a primeira Igreja Batista em Salvador. Aí talvez você diga, não, mas os missionários, isso não tem base histórica. Vou dar só você um argumento. O William Bagman, nas pesquisas a gente descobre isso, e a própria Dona Beth descobre, e eu resgato isso, né? O Bagman e o Zacarias Taylor, que foram os primeiros missionários que vieram para fundar a Igreja Batista, e que fundaram a Igreja Batista em Salvador, né? Eles chegaram no Brasil e foram para onde? Para Santa Bárbara, que eles tinham que aprender a língua. Eles foram membros da Igreja Batista em Santa Bárbara, aprenderam a língua lá, tiveram contato com Antônio Teixeira de Albuquerque, que é o primeiro pastor batista brasileiro, né? Ele se converteu no presbiterianismo, era um padre católico, se converteu na igreja presbiteriana, depois se tornou batista, foi batizado, consagrado ao ministério. Então, saindo de Santa Bárbara, indo para Salvador, eles organizam a primeira igreja batista do Brasil, né, em Salvador. William Bagman, a esposa, Zacarias Taylor, a esposa, e o Antônio Teixeira de Albuquerque, que é tratado pelo Zé dos Reis Pereira como ex-padre, e pela Beth Antunes como primeiro pastor batista no Brasil. Tá bom? Então, 10 de setembro de 1871, a Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste, outras igrejas vão surgir, há uma expansão, outras igrejas são plantadas, e aí a primeira estrutura denominacional acontece em junho de 1907, né, quando surgem essas organizações, a Junta de Missões Estrangeiras e Nacionais, a Convenção Batista Brasileira, a Casa Publicadora, a Junta de Escolas Dominicais, a União de Mocidade, né, e a Junta de Educação e o Seminário. Essa é a primeira estrutura. Como é que eu termino a minha fala aqui, então, para ser fiel ao tempo aqui, e a gente poder conversar e talvez tirar dúvidas que vocês tenham? O que é ser batista? Eu diria para você, eu até brinco hoje com alguns colegas, né, é difícil definir o que é ser batista, ter uma identidade batista única, porque um dos princípios caros dos batistas é a liberdade de consciência do indivíduo. É a liberdade de consciência. Agora, existem parâmetros que norteiam. Então, é uma construção que eu faço aqui, talvez no final da minha fala, para a gente entender um pouquinho da história, da construção eclesiológica, teológica, institucional. Eu diria que ser batista, ou fazer parte de uma igreja batista, ou ser batista, é fazer parte de uma igreja local, autônoma em relação aos poderes do mundo, religiosos e do Estado. Entender que a igreja local, o que é a igreja local? É a assembleia que se reúne para a celebração, para a proclamação, para o ensino e para a comunhão. Né? A identidade batista, ela tem por base a liberdade de pensamento e de expressão religiosa que os batistas ingleses e norte-americanos defenderam para as suas sociedades, ajudando a construir nações que foram impactadas pela fé cristã. Vale a pena destacar, a gente não teve tempo aqui, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, todos os grandes movimentos de liberdade cultural, etc., eles têm grandes personagens batistas. Eles têm grandes marcas de líderes batistas. Vide, por exemplo, o Martin Luther King, né, que é um grande pastor batista, responsável pela revolução, né, a luta pelos direitos nos Estados Unidos, e vários outros líderes, enfim, que a gente pode destacar. Os batistas são sempre presentes nesses movimentos de liberdade. A identidade batista tem por base a liberdade de pensamento, então, que eles sempre defenderam. A identidade batista tem por base uma unidade eclesiológica, e é importante entender isso, e a unidade ao redor da doutrina dos apóstolos, sem, no entanto, impor uniformidade litúrgica ou cultica. Unidade eclesiológica é diferente de unidade litúrgica. Por isso que você vai encontrar a Igreja Batista, que é piano e órgão, e Igreja Batista, que é parede preta, luz e louvorzão. Igreja Batista, que tem pastor de terno e gravata e as cadeiras no púlpito. Igreja Batista, que o pastor vai estar de calça jeans, sapatênis e não tem nenhuma cadeira em cima. Né? Então não tem certo e errado. Essa identidade batista era marcada por isso. Existe uma unidade eclesiológica e uma unidade ao redor dessa doutrina neotestamentária. Mas não há uma uniformidade. Os batistas, unidade é uma coisa, uniformidade é outra. Então tem por base a diversidade que nasce da pluralidade cultural. A identidade batista passa por ter a Bíblia como única regra de conduta e de fé. Entender que ela foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo, que a sua autoridade está acima da tradição, dos concílios, da denominação,
e do magistério de qualquer igreja. A Bíblia é o guia de fé e prática. Nenhum documento, dogma, GT está acima daquilo que a Bíblia diz. Esse é um princípio claro ou caro da identidade batista. A identidade batista, ou ser batista, é professar Jesus Cristo como Salvador pessoal, dar testemunho dessa fé através do batismo bíblico, em nome da Trindade, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E a identidade batista tem por base a origem da fé batista no Brasil, a partir de imigrantes missionários norte-americanos e de brasileiros, que através do trabalho dedicado e persistente entregaram suas vidas pela evangelização do Pai. Bom, eu tinha um tempo aqui, tentei ser fiel a ele, eu sei que é muita informação, só para finalizar, né? Então, para aqueles que querem, eu posso deixar depois, se aprofundar na questão da historiografia batista. Então, Centelha e Estolho Seco, Debete Antunes de Oliveira, uma contribuição para os primórdios do trabalho batista do Brasil, é a obra mais completa que tem, ou quem quiser conhecer o texto mais clássico do Reis Pereira, é História dos Batistas do Brasil, 1882, aqui é a versão ampliada, até 2001, né, o filho do Reis Pereira, depois de toda a questão dos batistas, enfim, ele faz uma ampliação. O meu texto, Marca Inicial Batista, que é uma discussão historiográfica sobre os primórdios do trabalho batista no Brasil, uma visão mais ampla de história da igreja, esse é um texto meu, Manual da História da Igreja e do Pensamento Cristão, eu e o Jorge Pinheiro escrevemos, isso aqui é fruto de quase 20 anos de sala de aula, a gente trabalha do período interbíblico até a igreja evangélica no Brasil, todos os aspectos, eu trabalho a parte histórica, o Jorge Pinheiro, que é uma referência em teologia, hoje mora na França, ele trabalha a construção teológica de toda a história da igreja, desde o período interbíblico, a história do cristianismo, desde o período interbíblico até a igreja batista do Brasil, passando por igreja católica, islamismo, judaísmo, enfim, todos esses movimentos. Para entender a formação do pensamento, celebração do indivíduo, isso aqui é uma versão mais antiga, a formação do pensamento batista brasileiro, Israel Belo de Azevedo. Um clássico, Marcos Batistas Pioneiros, do Otton Ávila do Amaral, é um autor mais tradicional, mas é interessante, tem algumas informações importantes, se quiser aprender os batistas. E um outro autor que eu acho uma referência também, que é muito, não é tão conhecido e valorizado como deveria no meio batista, que é o professor Zaqueu Moreira de Oliveira, dois textos preciosos dele, Um Povo Chamado Batista, História e Princípios, né, vale a pena conhecer, e Fagulhas e Tochas na História Batista, Assuntos Controversos, né, esse aqui vale a pena. E tem outro texto meu que estava esgotado, está chegando amanhã para mim, eu nem tenho, que eu vendi o meu, inclusive, que se chama Controvérsias Batistas. Né? A ideia é de que os batistas, apesar de dizerem que são tão democráticos, existem questões que são controversas e polêmicas e que geraram dores. Então a gente discute a questão do cisma da década de 60 do pentecostalismo, questão de ordenação feminina, essa questão da origem dos batistas, enfim, são vários autores, é uma coletânea que eu e o Jorge Pinheiro coordenamos, são várias, na verdade, dissertações de mestrado e teses de doutorado que são transformadas em artigos e textos Controvérsias Batistas, né, e deve estar chegando amanhã, deve estar disponível na minha loja virtual. Bom, é isso, assim, acho que para não ser cansativo demais aqui, espero ter ajudado vocês nesse processo e nesse tempo aí de aula. Jonathan. Perdão, eu removi o usuário errado. O PPT. Bom, muito bom, né? Muito conteúdo mesmo. Já tem alguém pedindo aqui, como eu tinha comentado contigo, professor, que iam pedir o conteúdo. Então, a gente depois pode alinhar isso aí com a conexão aqui da IBNU, né? A gente pegar o material e aí a gente disponibilizar isso em PDF para o pessoal. Eu não vi passo, sem problema nenhum. Maravilha. Não vi muitas perguntas aqui. Tem uma pergunta que está mais relacionada à IBNU como igreja, que o Gustavo faz aqui, né? Se a IBNU é uma igreja de linha reformada. Aí eu vou me aventurar a responder, porque o professor Marcelo, o convidado nosso, ele, como ele mencionou na sua fala, ele está pastoreando uma igreja já há 19 anos, né? Igreja Batista da Graça, lá na Zona Leste, é isso mesmo? Isso, 19 anos, a IBG aqui, ibg.org.br, quem quiser conhecer, 19 anos. 19 anos. Então, a Igreja Batista, como ele mencionou na aula, ela tem esses 3 caminhos que são defendidos, né? O que a gente considera o mais razoável é o caminho
da história dos separatistas ingleses, né? Então, querendo ou não, a igreja IBNU, como batista, nós somos os únicos na história que somos diretamente de João Batista, brincadeira. Na verdade... Ia cair a minha conexão agora. Brincadeira, pessoal. Nós entendemos, sim. Eu dou aula também, eu não dou aula sobre história da igreja, eu dou aula de vez em quando sobre história, principalmente história e geografia bíblica, né? E os alunos perguntam essa questão da origem dos batistas e falam, não, mas nós não somos calvinistas. Eu falo, pelo contrário, nós somos calvinistas, nós não somos luteranos, né? Ou seja, nos braços da reforma, o nosso braço é o calvinista, não o luterano. O braço luterano se isolou e ficou do lado dele. Então, nós viemos do movimento que sai vamos dizer assim, do pensamento calvinista. Ah, mas eu não sou calvinista. Mas isso é uma questão pessoal. Ninguém está xingando ninguém de nada aqui. Mas, assim, desse aspecto, a Igreja Batista Nações Unidas, como as outras igrejas batistas que nós entendemos dessa forma, vem do movimento reformado. Agora, se tem práticas reformadas, não é. A IBNU não tem, assim, ela respeita, mas nós buscamos seguir estritamente a Bíblia, e parece isso meio arrogante, quer dizer que eles outros não seguem a Bíblia? Não, não é isso, é porque existem questões bíblicas que nós trabalhamos como que a gente chama de tensão dialética. Então, existe uma tensão dialética no texto e nós não tiramos a tensão. A tensão está no texto, nós trabalhamos com a tensão. E com atenção também, mas assim, a ideia é justamente de que o texto ele deve ser, como diz o princípio batista, a nossa única regra de fé e prática. Ainda que Calvino e outros escritores tenham escrito muitas coisas sobre o texto tem primazia. Então, se tem alguma coisa que o texto diz que Calvino às vezes não entendeu e não explicou, nós ficamos com o texto e não ficamos com a explicação de Calvino, só para a gente deixar essa questão que já muitas vezes a gente tem essa pergunta aqui, né? Mas, professor... Eu acho que o problema... Desculpa, Jonathan. Desculpa até... Eu acho que o grande problema dessa pergunta, me perdoe até atravessar, eu não sou da NBNU, nunca estive lá, infelizmente, a minha esposa e eu somos fãs do Saião, do projeto. A gente acompanha a distância, né? Porque domingo é o mesmo processo, mas ela, inclusive, teve... Uma Batista. Ela teve, inclusive, já teve com vocês algumas vezes, né? Os domingos, enfim... para conhecer, a gente tem essa perspectiva, eu não consegui, mas eu acho que o grande desafio são as caixinhas, né? As pessoas colocam rótulos, né? Eu acho que uma coisa legal de ser batista é você não ter esse rótulo, você é reformado, eu acho que uma coisa legal da Igreja Batista é essa identidade, tem uma autonomia, você tem princípios, né? E você trabalha como comunidade local dentro da sua convicção de fé, e óbvio, não é hermenêutica séria, né? Uma hermenêutica séria, à luz da Bíblia, você tem caminhos desde que haja uma perspectiva bíblica, porque esse rótulozinho de você é reformado, você é isso. Tem gente que fala que é reformado, nunca leu sobre reforma, não conhece a teologia reformada, nunca leu Calvino, né? Enfim, nunca leu... Né? Chega numa discussão teológica, então você já leu as Institutas, leu o quê? Fala, não, então, meu amigo, acho que você não está me entendendo bem onde é que você está entrando, não, né? Porque eu já passei por isso mesmo, eu perguntei, vamos lá. Eu tenho uma pergunta que, quando você mencionou, por exemplo, a respeito da questão da convicção batista com relação ao batismo, ou seja, como é que funciona para um batista se uma pessoa vem de um outro grupo, de uma outra linha de pensamento que venha do catolicismo, que venha de outro lugar, mas essa pessoa passou por um batismo infantil. Como é que os batistas entendem isso? Nós, na IBNU, temos uma prática muito particular, mas eu posso até explicar depois, mas eu queria entender dentro do aspecto histórico como é que os batistas veem isso, né? É interessante, João, você colocar isso, porque no jeito batista de ser vai depender, infelizmente, eu vou dizer infelizmente, porque é uma crítica pessoal minha, a qual igreja batista você vai tentar se tornar membro, né? Ou felizmente também, enfim, é uma questão... Por quê? Por isso que comecei a aula dizendo, dependendo da linha de origem dos batistas, que você acredite, ou o pastor daquela comunidade local acredite, isso vai definir tudo o resto. Então, por exemplo, quem é da linha... eu vou chegar aqui na sua questão, só para fazer esse arrazoado. Quem é da linha JJJ e acredita que os batistas, né, por mais que não tenha condição histórica e fundamento, vem de João Batista, mesmo que a pessoa, alguns que eu conheço, inclusive, venham de igrejas co-irmãs, não estou falando nem de batismo infantil, batizado em idade adulta, por imersão, mas veio da Assembleia de Deus, veio da Metodista, o batismo tem que batizar de novo. Alguns, pasmem, eu já vi isso nesses 30 anos de ministério, quase 30 de magistério teológico no Brasil, onde eu tenho ido, alguns, inclusive, que não aceitavam nem de outra igreja batista. Né? Então, que eram os ultra restritos.
Então, tanto o batismo quanto a ceia, por exemplo, se você, por exemplo, vem aqui na IBG ou eu vou na IBNU, você tem ceia lá, essa turma mais ultra restrita, que vem dessa linha JJJ, você não participa nem da ceia, porque você não é membro da igreja local. Que dirá batismo? Né? Que dirá batismo. Mas a prática mais no meio batista hoje, de uma forma geral, né, você vai ter dois grupos. Tem aqueles que, quando as pessoas vêm de outras denominações, de uma forma geral, o batismo infantil ele não é aceito. Então, se a pessoa vem e ela participou de um batismo infantil por aspersão, é orientado e é explicado, né? Ninguém questiona a fé dela, né? Mas é trabalhado que ela passe pelo ato do batismo como um símbolo da forma de imersão, baseado em Romanos 6 e etc. Em linhas gerais, na questão do batismo infantil. Essa é uma linha geral no meio batista. Se ela vem por igreja presbiteriana, ela foi batizada, mesmo em idade adulta, se foi por aspersão, por os batistas entenderem que é por imersão, ela é convidada, é orientada. Tem igrejas que não aceitam, a grande maioria, quase a absoluta totalidade das igrejas, não reconhece o batismo por aspersão mesmo em idade adulta. O infantil, diria que a totalidade, pelo menos o que eu conheço, o batismo infantil, ele não é tratado, e a pessoa trabalha da ideia de que o batismo, pelo batismo ser fruto da fé, e não que salva, mas testemunho da salvação. Então, com relação ao batismo infantil, a prática geral é essa. Mas mesmo de batismo em idade adulta, a prática mais comum, isso tem mudado muito, graças a Deus, é que o batismo em idade adulta, com a pública profissão de fé, tendo entendido que era o batismo, vindo da Assembleia de Deus, esse batismo é aceito, é reconhecido, a pessoa é recebida por aclamação. O que nós fazemos aqui, por exemplo, na IBG, existe todo um processo de integração, discipulado, enfim, de entender a história, porque eu brinco, né, e já aconteceu comigo. Bom, esse negócio, eu estou falando da minha igreja, então não tem nenhum problema. Essa é a beleza dos batistas. Porque tem, inclusive, muito batista que foi batizado em idade adulta, igreja batista que não foi batizado, foi mergulhado. Não tinha a mínima convicção do que estava fazendo. Recentemente aconteceu isso. Eu batizei uma jovem e ela fez todo o processo. Ela disse, pastor, eu quero ser batizada. E ela foi batizada com 12 anos lá. Institucional falou, pastor, eu não era convertida, eu não era crente, eu passei por um discipulado, eu quero, então a gente explicou isso à igreja. Falei, então você vai ser batizada, porque você não foi mergulhada, você não está sendo rebatizada. Né? Então, isso vai variar de igreja para igreja, alguns vão se escandalizar com isso, mas nós aqui, por exemplo, da IBG, as pessoas que vêm batizadas em idade adulta, né, idade adulta que a gente chama de idade de consciência, batismo por imersão, né, e ela entendeu o que era o batismo, a experiência de conversão, tem todo o processo que a gente faz com o nosso time de integração, nós a recebemos por aclamação. No nosso caso aqui, o batismo infantil, nós não entendemos pela nossa convicção de que ela não foi batizada, né? Ela não foi ela que escolheu pelo batismo, mas a maioria das igrejas batistas, pelo que nós entendemos, tem essa prática, quase a totalidade, com batismo infantil. Agora, idade adulta você vai encontrar, infelizmente, gente que você vem da Assembleia de Deus, da Metodista, mesmo idade adulta, tem igrejas batistas hoje, e aí é uma boa parte significativa que vai dizer que a pessoa tem que se batizar porque ela não foi batizada no meio batista. O que aí é uma opinião particular minha, não faz nenhum sentido pela doutrina bíblica do batismo, é uma só fé, um só batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfim. Mas basicamente é isso. Perfeitamente. Na verdade, a gente aqui na IBNU, a gente adotou uma prática, todo esse processo, eu acho que é um processo muito saudável, né, de você literalmente não pegar a pessoa que não sabe nadar e jogar no meio da água, né, falando de batismo e dar por cima, né? Então, a gente faz todo um processo, vamos dizer assim, de explicação de todos os preceitos e todos os ensinamentos que a gente tem. E aí a gente tem uma pergunta muito sincera para a pessoa, né? Principalmente esses que tiveram o que a gente chama de batismo infantil, né? E a pessoa, às vezes, ela vem de origem de uma igreja que batiza, pode ter sido luterana, pode ter sido presbiteriana, pode ter sido alguma igreja congregacional. E aí ela fala assim, não, mas eu acredito que o batismo que eu tive na minha infância é o meu real batismo. Se eu entrar na igreja de vocês e for batizar de novo, vai ser só um banho, como você mencionou, só um mergulho. Então o que a gente criou aqui, né? A gente criou um mecanismo que não, vamos dizer assim, impede a pessoa de congregar com a gente, mas ela tem algumas, vamos dizer assim, algumas restrições com relação a todo o corpo doutrinário. Então, por exemplo, a gente tem três níveis de participação. O que a gente chama de visitante, que é o que todas as pessoas podem ser uma época. E aí, nos dois casos, a gente tem a membresia plena e a membresia associada. Ou seja, o membro pleno e o membro associado. O membro pleno é esse que segue, que, vamos dizer assim, cumpre todos esses princípios batistas, e também temos aqui a questão da aclamação,
quando ele vem de um batismo de consciência adulto, no caso, ou já de consciência, por imersão. Então, pode ter vindo de uma igreja. Alguns casos a gente conversa um pouco mais, né? Tem muitas igrejas neopentecostais que batizam da baciada, né? Bota lá 1000 Exatamente. pessoas, batismo. Você entendeu o que aconteceu? Lá, eu tava na fila, jogaram água lá, me disseram que é para mergulhar, eu mergulhei. Achei que era banho para todo mundo, tudo bem. Então a gente tem umas conversas muito particulares, e já aconteceu também na nossa comunidade, de pessoas falarem, eu quero ser rebatizado, porque agora eu entendo o que foi o batismo, entendo o que é o batismo. Então, eu entendendo isso agora, eu quero passar agora dando a minha pública profissão de fé. Lá eu não dei profissão de fé nenhuma, lá simplesmente eu entrei num caminho que levaram até lá. Então, nós temos essa prática assim. E no caso do associado, nesses casos específicos, por exemplo, uma pessoa vem fazer um curso de curta duração em São Paulo, vem fazer alguma coisa, vem de uma igreja que não é batista, mas quer se tornar membro da nossa igreja, quer participar, mas não quer se desvincular. Então, a gente não faz o seguinte, você se torna um membro associado. Você está conosco, mas, por exemplo, se vem de uma igreja presbiteriana, eu não vou botar essa pessoa para dar aula sobre batismo, porque eu acho que a nossa visão é diferente. Então, ele vai ter algumas questões, e óbvio, nenhum membro associado dentro do nosso corpo organizacional, né? A gente falou pouco disso aqui, mas quem é o órgão máximo da Igreja Batista sempre é a Assembleia dos Membros, essa Assembleia de Livre Associação. Os pastores, eles fazem uma função dentro desse corpo, e aí tem algumas funções obrigatórias pela legislação atual, ou seja, para uma associação de livre, associação no caso, você precisa ter presidente, vice-presidente, secretário, esses cargos que são eletivos, a pessoa que é membro associado, ela não pode ingressar, ela não pode se tornar, por exemplo, tesoureiro, secretário da igreja, porque ele não é, vamos dizer assim, não está dentro do que nós entendemos dos princípios batistas. Mas essa visão que a gente, vamos dizer assim, adequou aqui para poder abarcar muita gente. A gente já começou a ter muita gente que vinha por períodos curtos em São Paulo e queriam participar das atividades da igreja, mas eu não quero fazer isso só como um ouvinte, eu quero participar, eu quero ser membro e tudo mais. Então a gente explicava essas situações e as pessoas acabaram funcionando bem. Outro exemplo, por exemplo, para o membro associado, nós temos algumas comunidades, grupos de encontro, que nós chamamos de geeks, né, grupos IBNU para a comunidade, e alguns geeks não são no Brasil. Então, como que eu coloco essa pessoa no meu hall de membros, se amanhã eu tenho que fazer uma decisão e eu tenho que apresentar minha lista de hall de membros, e a justiça vai falar, mas para isso aqui o seu estatuto exige 2/3 da sua membresia. E tem gente que está do outro lado. Então, a gente tem problema de quórum. Então, a gente também adequa isso. Quem não está no Brasil é membro associado, não é? E aí nós temos essas possibilidades e tudo mais. Outra coisa que na sua apresentação me chamou a atenção é que você mencionou um texto que você está chegando para você aí, né? Que são a gente gosta de controvérsias, né? Aí é um texto que traz as polêmicas, mas eu entendo que esse texto fala mais das polêmicas do Brasil, né? Porque é o seu ambiente de trabalho, você conhece alguma coisa que vem da história dos batistas, por exemplo, nos Estados Unidos? Porque você falou da disputa e da divisão que ocorreu por conta do movimento pentecostal da década de 60, se eu não estou enganado. Existiu isso fora do Brasil também, no meio batista? Sim, a gente tem é porque o tempo é curto, né? Mas a gente tem vários, assim, por isso que a gente brinca. Os meus amigos dizem que a capa desse livro que a gente fez é quase que um autorretrato, que é a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Né, porque fala que é o autorretrato nosso, que a gente mexe, a gente trabalha basicamente com questões do Brasil, ordenação feminina, o racha da década de 60, a questão social, a gente trabalha, resgata o movimento de 1970, você está falando nem se falava em missão integral, e a gente já tem um documento que é o Manifesto Batista, que é um documento que vai falar das questões de missão integral, enfim, que são questões até sutis do meio batista. Agora fora, a gente tem, por exemplo, né, nos Estados Unidos, principalmente, você tem rachas, né, tem grupos, a Convenção do Sul, a Convenção do Norte, até hoje, isso é muito forte, que influencia, respinga aqui no Brasil, né, a questão do movimento fundamentalista, que está ligado ao landmarquismo, que eu falei, passei por cima ali, né, o Old Landmark, que é um grupo que meio que nós somos, no Brasil, originários, historicamente, temos um laço com a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, que é extremamente fundamentalista. Né, que a linha dela teológica é fundamentalista, com esse movimento Old Landmarks, que é o landmarquismo, que tem uma postura extremamente, radicalmente conservadora, enfim,
Eu não quero entrar em questões que eu não possa resolver e ter tempo para resolver depois, mas para quem quiser aprofundar, e tem a Convenção do Norte, que é uma convenção um pouco mais flexível. Então, na história dos batistas norte-americanos, você tem essas questões, que envolvem questões teológicas, questões de poder, né, a própria questão da ordenação feminina, e hoje, recentemente, são estudos mais recentes, até em questões de gênero, né, porque essa é uma questão, eu costumo dizer na história, os batistas não são diferentes. Qual é a grande diferença do catolicismo e do protestantismo? Aí você chama, o que é a igreja católica? Vou usar um exemplo caseiro aqui. O cara é católico. Bom, ele pode ser do texto bizantino Marcelo Rossi, ele pode ser da Catedral da Sé ali da missa, ou ele pode ser da Canção Nova. Quer dizer, na prática, são 3 igrejas diferentes em vários aspectos, mas é tudo igreja católica. No movimento protestante, ele se fragmenta. No meio batista, não é diferente. Né? Então, tanto que as pessoas têm dificuldade, às vezes, de identificar uma igreja batista. Eu brinco muito, o pessoal vai na IBNU, eu não sei, acho que é no hotel ainda, né, que funciona, no centro de convenções. Funcionou muito, nós éramos nômades, né? Nós éramos que nem o povo de Israel no deserto, mas Deus nos deu a terra prometida, que está dando um trabalho danado, mas agora. Então, eu acho que isso porque as pessoas olham e dizem, tudo batista é um hotel, uma igreja que é nômade, está no centro de convenções de um hotel, uma que você pega, eu posso citar que é de um amigo aqui, a Pibe da Penha, que é uma igreja de órgão, piano e tal, e você chega na minha igreja que tem parede preta, eu uso sapatênis, jeans, tem iluminação, e tudo isso é ser batista, dentro da mesma convenção. Mas a gente tem rupturas que geralmente estão muito ligadas a questões teológicas, né? Acho que esse é o grande cerne, né? E aí são questões teológicas, às vezes, algumas, na minha opinião, não eram nem motivos para a divisão, e o próprio, por exemplo, a questão do racha de 60, né? Tanto que há uma reconciliação depois, hoje não há nem essa... Você tem a Convenção Batista Brasileira, a Convenção Batista Nacional, e eu costumo brincar, tem algumas igrejas da Convenção Batista Brasileira que são mais pentecostais do que algumas que estão na Convenção Batista Nacional. Né? Então, essa... Não tem? Você deve conhecer esse... Então, você vai para esse interior do Brasil. Esse aqui, os batistas estão espalhados, né? Então você vai para o interior, e aí é muito interessante porque assim, isso é um retrato, inclusive, do que a gente pode tirar da fotografia batista. Nos Estados Unidos, você mencionou a Convenção Batista do Sul, que infelizmente tem tomado algumas decisões que estão tornando ela cada vez um pouco, até mais radical do que já foi anteriormente. Mas você vai para o interior do Brasil, e em algumas regiões, por exemplo, que a única influência que um recém-formado, ou até um seminarista tem, é uma igreja pentecostal. E eu não estou falando nem das neopentecostais, estou falando de uma pentecostal histórica, né, como a Assembleia, e as outras que a gente tem aí na própria Convenção Batista Nacional. E aí ele vai absorver essas características, não tem como, né, porque é a influência que ele tem. Mas, assim, eu acho que é interessante esse ponto que você mencionou dessa pluralidade, porque eu acho que essa multiplicidade de formas aí ajuda também você a atingir pessoas de formas diferentes, pessoas que estão em momentos diferentes. A gente já teve pessoas que passaram na nossa igreja e eram de um movimento mais avivado, não é? E não se sentiram tão bem. Eu acho que aqui vocês são mais, vamos dizer assim, sérios e tal. E a gente já teve gente que saiu da IBNU porque achou que ela era para frente demais. Então tem de tudo nesse Exatamente. momento. Então você não... Eu brinco... Não, desculpa, eu acho que é isso, desculpa te atropelar. É porque eu brinco, porque eu acho muito engraçado, porque eu transito muito por conta do meu estilão, no meio pentecostal. Os pentecostais me acham conservador, e os batistas me acham pentecostais. Então, quando eu digo assim, na minha igreja, tem gente que pode dizer assim, vocês são avivados demais, mas a gente preza muito pela Bíblia. Eu tenho essa formação acadêmica, o time que está com a gente é a Bíblia, estudo da palavra, profundidade, ensino. Aí a gente diz, não, mas vocês são muito intelectuais, vocês não dão liberdade para o espírito. Aí os outros caras dizem, não, mas aqui, né, é muito informal demais. Então, você sempre vai... A história dos rótulos, né? Eu acho que a história da identidade, eu acho que uma coisa linda dos batistas, do ser batista, para mim é isso. Né? Você ter essa autonomia quando usada de uma maneira inteligente, saudável, equilibrada, e com identidade. Não adianta... Vocês estão, na região onde vocês estão, tem um perfil completamente diferente do meu, de povo ser alcançado, de linguagem, de cultura, né? E aí eu vejo, né, minha base bíblica vai ser a multiforme graça de Deus, né? É a multiforme graça de Deus que vai trabalhar quando a gente tem a visão de reino, e a gente vai caminhar junto, né? Tendo aquelas linhas que, tirando o que é heresia, o que foge daquilo que eu entendo como é. E eu acho que eu tenho amigos calvinistas ou arminianos que
E não, essa não é uma questão, ninguém vai deixar de ir para o céu por ser calvinista ou arminiano. Ninguém vai deixar de ir para o céu por gostar de piano e órgão, ou de bateria, ou de, sei lá, isso não é uma questão. Eu acho engraçado que você falou de calvinista e arminiano, e aí de vez em quando eu fico provocando o Saião aqui, porque aparecem umas listas, né? Os 5 maiores calvinistas do Brasil. Aí o Saião tá na lista. Aí depois aparece os 5 maiores arminianos do Brasil. O Saião também tá na lista. Ele falou, Saião, dá pra você se decidir? Você é o quê, Saião? Por favor, vai para um lado ou para o outro. Você fica no meio, em cima do muro. Tem uma pergunta aqui do Silvaldo, que eu achei muito interessante. Ó. Com relação ao batismo, existe alguma igreja batista que somente batiza em rio, ou seja, água corrente? Eu deixo o professor responder, que eu não faço a mínima ideia. Não, bom, pode até ter, e se tiver a razão, eu acho até que antigamente era mais comum, porque não tinha batistério. As igrejas do interior talvez até façam muito isso, devem ver essa prática até hoje, eu não conheço, mas já vi há 15, 20 anos atrás igrejas que batizavam no rio, e batizavam por quê? Porque não tinha batistério, né? Isso é coisa da modernidade. Né? Então o rio, hoje é na piscina, como é na piscina, enfim, mas a turma que ainda batiza no rio, porque como a água é corrente, leva os pecados, né? Então, mas mas você não pode batizar em lagoa. Porque o pecado fica por ali, fica por ali, ou piscina tem que ter bombeamento. Se for aquela piscina de água parada, não serve. Então, assim, umas bobagens que a gente ouve, mas, Sivaldo, e é muito isso, é lembrar o quê? Batismo é símbolo. E aí eu vou até além, viu? Eu trabalho alguns irmãos presbiterianos que eu recebi aqui, e a maioria deles, quando a gente vai trabalhando, é muito na linha que você trabalha da MBNU. A gente não obriga, a gente explica. E quem decide? A pessoa é responsável. A maioria deles diz, pastor, muito pouca água e tal, mas eu acho bonito, eu acho que é. Né? E alguns deles a gente diz para a igreja, ele vai dar já que é o Vitório é um salvo Jesus, é um líder da igreja, meu ministro de finanças tem uma história muito legal, que é nessa linha. Então o batismo, a gente tem que entender, ele não é um sacramento. Tem muito batista que trata o batismo como sacramento, não é sacramento, é ordenança. Ele é um ritual, né, simbólico, que tem a sua importância, a gente não está banalizando, mas que é um público testemunho de fé. Se é no rio, se é no batistério, se é com pouca água, se é na piscina, se é com muita água, de verdade. Aí é uma coisa muito particular minha, né? Porque aí vamos pensar, tem lugar que não tem água. No deserto, lá, África, o cara não vai batizar porque não tem rio, o cara não tem água para beber, não tem como gastar água. Não, batizou com balde, o canal não. Então, tem igrejas que batizam só no rio, porque não tem batistério, imagino que tenham. E aí eu vou dizer até para você, né, em questões missionárias específicas, tem igreja que batiza até por afusão, que o balde é que tem, e eu, particularmente, o batismo é ordenança. A pessoa fala, né, o batismo, quando a pessoa está no final da vida, leito de morte, acontece muito também, né, de você fazer uma adequação do batismo para que a pessoa tenha ali o seu momento de demonstração da sua fé. É interessante que você mencionou uma coisa, que é essa questão do batismo ser uma simbologia e ser uma demonstração e não um sacramento, que quando a gente faz as viagens pelas terras bíblicas, assim, a gente vai em uma igreja especificamente lá em Israel, na Galileia, que é uma igreja muito antiga, né, período bizantino, então ela é mais ou menos do 5º século, 6º século, e eles têm um batistério que não cabe uma pessoa dentro, então a pessoa só podia ser aspergida, ela não tinha como ser batizada por imersão, e era uma igreja antiga, bizantina, e aí depois o pessoal falou, tá vendo, a origem do batismo era a aspersão e tal, aí a gente vai para a Turquia, na Santa Sofia, e na Santa Sofia tem um batistério que cabe umas 10 pessoas dentro, de tão grande que é a pia batismal. Você fala, e agora? Como é que fica, né? Então, assim, é como você mencionou, eu acho que vai muito de qualquer... da circunstância local, e a gente não pode fazer disso um cavalo de batalha, né? Não, só é certo assim e tudo mais, e seguir em frente. Bom, eu acho que não temos mais perguntas aqui. Nós queremos agradecer, eu vou deixar o professor Marcelo dar as suas palavras finais, se quiser falar mais alguma coisa também sobre o seu material que você mostrou aí, e depois a gente encerra a nossa aula, agradecendo desde já a presença de todo mundo. João, obrigado, quero agradecer a você pelo convite, pela honra, pelo papo bom, é sempre bom demais conversar com gente que tem visão de reino, cabeça boa e consegue equilibrar conhecimento com piedade, né? Com vida, com chão de fábrica, como eu costumo dizer, né? É vida na vida, não adianta ter uma teologia tão bonitinha, engessada, se você não consegue ter essa sensibilidade que a BNU está tendo, você, o Saião, a equipe,
porque o evangelho acho que é isso. Então, agradecer pela oportunidade, a turma toda que está aqui, né? A turma está brincando, tem umas ovelhas mesmo, que eu brinco, né? A turma falou assim, você é o quê? Eu falei, eu sou bate-costal. Pronto. Né? Então, eu me defino como bate-costal. Eu sou batista da palavra, no estudo acadêmico, e porque a turma não sabe nem o que significa pentecostal. Pentecostal não tem a ver com o que se chama. Pentecostal tem a ver com festa do Pentecostes, com derramar e a direção do Espírito. Então, agradecer a você, a IBNU, parabenizar por essa iniciativa. A turma que quiser me seguir nas redes sociais, não me segue porque vai se perder, mas se quiser seguir Jesus comigo, @PR Marcelo Santos, a PR Marcelo Santos está no Instagram, que é a rede que eu mais uso. Vai ser um prazer. E aqueles que quiserem conhecer o meu material, está na minha loja lá, apaeditora.com.br. APA, que é abençoados para abençoar, mas apaeditora.com.br. Amanhã está chegando, está mais de um ano esgotado. Eu soube hoje que chega amanhã Controvérsias Batistas. A tiragem deve ser bem pequena, né, pela fonte editorial, enfim, mas é um livro que é bem interessante. É meio que o caminho das pedras para quem quiser aprofundar em termos polêmicos. Obrigado a você, obrigado à turma toda que está aqui, a galera que está aí acompanhando. Deus abençoe. Somos batistas até debaixo d'água. É isso aí. Só uma pergunta, para acessar a sua loja pelo seu Instagram, consegue acessar? Consegue, tem um link na bio lá. O link está na bio. Eu botei aqui, é PR Marcelo Santos, não é isso? Então aí tá aí o link o user dele lá do Instagram, quem quiser seguir. Eu não sei se eu segui, mas eu vou ver agora. E aí eu já vou seguir também. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou aí. Tivemos um bom grupo. Se você puder ser nosso parceiro divulgador, divulgue esse conteúdo, ele vai ficar gravado. A gente sempre deixa as aulas gravadas aqui no nosso YouTube. Também todos os domingos, às 9h30, tem a nossa celebração online. Ela entra às 9h30 aqui no nosso canal. E nas quintas-feiras, essas aulas, a gente está terminando o mês de novembro. Faltam duas quintas-feiras para eu conferir. Exatamente, só temos mais 2 aulas sobre a história da igreja cristã do Brasil e do mundo, e também a outra aula que eu mencionei lá às quartas-feiras, que é Teologia, Liberdade e Escravidão, estudando as cartas de Filemão e de Tiago, tá bom? Deus abençoe, se inscreva no canal se você não se inscreveu, ative o sininho para receber as notificações e multiplique esse conteúdo para abençoar o maior número de pessoas possível. Um forte abraço e até a próxima.